aqui de novo, pronto para transmitir para você mais e mais conteúdo de valor. E aí, aqui no Administradores, a gente pensa algumas coisas e eu quero falar para você, registrar aí. Aqui funciona na prática, tá bom? Você lembra disso? Lá no início do primeiro vídeo, a gente falou de prática. E eu vou falar para você uma coisa muito normal, e esse vídeo vai ser feito exclusivamente para falar do que você vende, que muitas vezes é diferente o que você vende, tá? Então, imagine você, tá, que você tem um produto para vender, e aí não importa o produto. Aconteceu um negócio muito engraçado, e aí eu faço um parênteses aí para você. Eu fiz uma imersão, acho que há uns 2 meses atrás, em Porto Alegre, e tentaram, de certa forma, que eu fizesse uma venda, um pitch de um produto, e foi uma coisa tão maluca. O produto era o seguinte, era panelas, ok? Feita de aço cirúrgico. Imagina você, eu não entendo de panela, eu não sou cozinheiro e ainda tinha que vender um produto, ok? Que era um aluno meu que estava na bancada, ele disse assim, então se você entende de venda, você vai vender panela feita de aço cirúrgico. Eu quero que você pense bem agora, pense bem no que eu vou falar agora, que você não saia aí da frente, não pisca o olho. Escute o que eu vou dizer. Primeira pergunta que me interessava não era a panela ser de aço cirúrgico. Era qual a diferença de eu vender uma panela feita de aço cirúrgico. E pasmem, eu tomei uma aula de como vender, entendeu? Entender o produto. Olha o que aconteceu. Ele me disse que a panela, por ser de aço cirúrgico, ela não solta uma série de resíduos que provavelmente, independente do produto que você vai colocar, se você vai colocar arroz, se você vai colocar feijão, se você vai colocar uma carne de panela, pode ser que saia produtos químicos metálicos, metalizados, ok? E aí ele me falou lá um nome, aquilo no longo prazo. E aí eu fiz uma pergunta, longo prazo de quantas utilizações de uma panela que não seria de aço cirúrgico? E aí ele me falou lá o tempo, eu não me lembro se era 700 vezes, 800 vezes utilizando. Você pode despertar algo que está guardado, que seria um câncer, ok? Não me lembro se era no fígado, em virtude daquela panela soltar um resíduo. Qual panela? A que não era de aço cirúrgico. Era o que eu precisava para entender o que eu vendia e do que era feito o produto que eu vendia. Então, veja bem, eu não estou vendendo um Palio 1.0 Fire. Eu estou vendendo um Palio, ok? Que gera economia e que o Fire representa. Se você estiver numa lomba, ele é muito diferente de você comprar um Uno, porque ele tem um alto potencial, ok, no seu motor, que vai fazer com que você não sofra com isso. Quem é que eu vou procurar? Pessoas que têm dificuldade, que estão comprando seu primeiro carro, que estão querendo comprar um carro, mas tem medo de lomba. Porque muita gente roda, ok, na sua habilitação numa lomba. O carro anda para trás, então você corre um risco, porque você tem que ter um pouquinho mais de aceleração. Você consegue entender o detalhe do negócio? Vou resumir para você. Ele pegou e disse assim, eu nunca havia pensado nisso. Eu falei, por que você não havia pensado nisso? Porque não foi assim que eu fui treinado. Eu fui treinado para vender panelas, ok, feitas de aço cirúrgico, mas nunca havia pensado como eu iria construir, ok, esse processo inverso, ok, onde essa pessoa que usasse corresse risco de vida, como, por exemplo, sofrer uma doença e ter um câncer. E aí eu fiz uma pergunta. Conta para mim, ao longo de uma trajetória de uma família, ok? De, por exemplo, a sua avó ou a sua mãe, que naturalmente ela faz, ok, comida, seja ela a comida que for, mas ela usa uma panela. Por que você vai comprar uma panela de teflon, ok? Se você pode comprar uma panela que vai gerar menos risco para que a sua mãe não esteja aí, a sua avó não esteja aí, e você possa dar, lógico, mesmo sendo com um investimento um pouco maior, algo que vai despertar nela uma coisa interessante, ter mais tempo de vida, já que ela adora cozinhar. Imagina, 700 vezes, 800 vezes uma pessoa utilizando uma panela. Se você usar 5 vezes por semana essa panela, você está usando 20 por mês. Isso quer dizer que em 3 anos você pode, de alguma maneira, sofrer uma doença, ter um câncer com base na panela que acabou soltando o resíduo. Você está entendendo que isso não é coisa para amador? Você entende que
saber o que você vende, o que ele coloca na mão do cliente, os riscos de vender o seu produto, os benefícios de você vender esse produto, é muito além do que você vender uma panela de aço feita de aço cirúrgico. Tá claro para você? Então eu vou fechar esse vídeo aqui. Quero que você lembre muito bem disso. Você não pode vender o que ele é. Você tem que vender o que ele faz ou minimiza o que pode ser feito se não for comprado o seu produto ou serviço. Então, independente de ser um produto ou ser um serviço, você precisa tratar duas coisas: os efeitos colaterais que o seu produto dá ou serviço dá. Ele tem um efeito positivo e ele tem um efeito negativo. E mais pro final aqui em outro vídeo, eu vou falar para você que você deve fazer uma coisa que nunca seu gestor, seu líder falaria para você fazer, tá bom? Vou falar, não vou me esquecer não, vou falar para você, você vai ficar surpreso, mas é verdade, isso aconteceu, acontece na prática, e é por isso que, graças a Deus, a gente conseguiu colocar a nossa organização em sendo uma das maiores do mundo. A gente vai falar no próximo vídeo, falando sobre como gerar mais e mais vendas, fazer seu bolso encher, fazer o cliente ficar feliz e você transformar sua trajetória de um profissional de vendas numa trajetória de realmente um alto desempenho. Aqui no Administradores é assim, é na prática. A gente vai e volta e a gente já se vê no próximo vídeo.